somente isso. Vamos hoje então, como pela manhã nós fizemos, concluir a nossa série aí do Pentateuco com o livro do Deuteronômio. Então abra sua Bíblia aí no 5º livro da Bíblia. Os irmãos que trouxeram os mantimentos, né? Aí hoje ou pela manhã, Deus abençoe. Hoje mesmo já teve uma cesta já saindo daqui para abençoar uma família. Glória a Deus por isso. Vamos ler o Deuteronômio 1. Quem encontrou? São essas palavras que Moisés falou a todo Israel. Além do Jordão, no deserto, no Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. São necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no 1º dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote e Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos disse em Horebe: já permanecestes bastante tempo nessa montanha, voltai-vos, parti e ide à região montanhosa dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no Arabá, na planície, nas montanhas, no Neguebe e ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano até o grande rio Eufrates. Eis a terra que eu vos dei, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: sozinho eu não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado de modo que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Possa o Senhor Deus de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Deixa sua Bíblia aberta aí. Pai, em nome de Jesus, hoje vamos finalizar essa série. Que o Senhor nos ajude, fale aos nossos corações, produza aos nossos corações, alcançando, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, Deus, em cada um dos nossos corações. Sabemos que o problema nunca é a semente, que é a Tua palavra, mas sim a terra onde vai cair. Então eu creio que o Senhor já preparou a terra, Pai, nos louvores, nas orações. Nessa noite a nossa terra está fértil, Pai. Que o Senhor, que a semente da Tua palavra caia e produza frutos para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá. Deuteronômio significa repetição da lei. Alguns que traduziram incorretamente do grego, dizendo que é a segunda lei, mas de fato vemos ao lermos que ela não retrata a segunda lei. Quando nós vamos ler Deuteronômio, nós vamos ver assim, o primeiro episódio que nós vamos ver é: eu já vi isso aqui, já vi isso aqui em algum lugar, já li isso aqui em algum lugar. E de fato, se fosse uma segunda lei, seria uma nova lei. Deuteronômio não é uma nova lei, Deuteronômio é uma repetição da lei. Então, quando foi transliterado o grego, transliteraram como a segunda lei, mas errado. A repetição de Deuteronômio é, de fato, ela que é a repetição de Êxodo, Êxodo, Levítico, Números. E o título do hebraico é que nos importa, primeiro porque
o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E o título hebraico ficaria Hazot HaTorah Mishé, que significa cópia desta lei, ou estas são as palavras, a partir das primeiras palavras hebraicas do livro, que começa, são estas as palavras, como nós lemos aí no versículo 1. E o título hebraico é uma descrição melhor do livro, já que não é uma segunda lei, mas sim o registro das palavras e a explicação de Moisés a respeito da lei. Deuteronômio completa a unidade literária composta pelas 5 partes chamada de Pentateuco. Como Levítico, Deuteronômio não avança historicamente, como? Assim como Levítico, nós vamos encontrar somente uma narrativa de história, que está lá no capítulo 9. Deuteronômio nós não vamos encontrar talvez nenhuma em si. Por quê? Porque os fatos que estão registrados ali, eles estão cerca de 1 mês nas campinas de Moabe, aonde Moisés vai colocar o povo para assentar, e ele vai repetir a lei para o povo. Então o livro de Deuteronômio ele se concentra nos acontecimentos sucedidos nas últimas semanas de vida de Moisés. E o evento mais importante deste livro foi a comunicação oral da revelação divina ao seu povo. Não foi nem a morte de Moisés, porque foi uma das ocasiões mais tristes para o povo, que eles ficam durante 30 dias chorando por causa da morte de Moisés. Também não foi quando eles colocaram como Josué, como Moisés colocou Josué como seu sucessor, também não foi. Mas a parte mais importante de Deuteronômio é esta comunicação de Moisés, das palavras do Senhor, novamente ao seu povo. Lembrando que a repetição das leis foram dadas de uma forma oral e escrita. Escrita porque para nós lembrarmos, Êxodo capítulo 34, Deus manda Moisés subir, Moisés sobe, né? Deuteronômio, porque não está cronologicamente. A lei aparece em Êxodo 20, Moisés sobe em Êxodo mais ou menos 32, que é quando o povo faz o bezerro de ouro lá embaixo, né? E só em Êxodo 34 que nós vamos ver Moisés subindo de novo, para receber as leis agora de Deus, porque ele quebra a primeira, tá lembrado? Quando ele desce, então ele recebe a lei ali. E aí, essa repetição das leis, que era tanto oral, mas também escrita, e foi feita a essa segunda geração, porque a primeira morreu no deserto, e da primeira só se salvou Josué e Caleb. E Levítico, sim, Levítico trata das leis, que eram os 10 mandamentos, melhor dizendo, em Êxodo tratava dos 10 mandamentos, que em Levítico vai se transformar em 613 leis, aonde vai tratar para sacerdotes, para os levitas. Deuteronômio não vai encontrar o que Levítico fala nesse sentido. Deuteronômio não vai falar sobre sacerdotes, Deuteronômio não vai falar sobre os levitas. Deuteronômio, a narrativa dele está centrada totalmente no povo. Então Deus vai falar, assim como ele falou as outras vezes, Deus vai falar diretamente para nós hoje aqui também. Amém? O livro de Deuteronômio é formado por uma coletânea de 3 discursos que nós vamos ver mais à frente. Esses discursos consistem basicamente em leis, retratando-as, com a finalidade de preparar o povo para a nova situação, a partir da conquista, o que eles vão encontrar lá. Após os 40 anos do deserto, Moisés conduz o povo a uma renovação da aliança, dentro dos termos pactuados na lei, antes da entrada, antes do processo de conquista da terra prometida. Da mesma forma, assim como Moisés vai retratar para o povo, talvez alguns naquele dia poderiam estar dizendo, lá vem Moisés de novo, falando tudo de novo. Mas Moisés está dizendo, se assentem, porque vocês precisam ouvir de novo, para vocês adentrarem a terra.
assim da mesma forma está eu e você aqui nessa noite. No que? Estamos aqui sendo informados. Estamos sendo informados sobre a aliança de Deus e sobre a palavra de Deus, que é a lei que devemos seguir. Moisés tipifica Jesus, nós já vimos aqui, que fala conosco todos os dias. E como o povo fazia promessas que iria cumprir, da mesma forma, Moisés sabia que o povo não iria cumprir o que eles prometiam. Da mesma forma, Jesus sabe que muitas das vezes, na maioria delas, as promessas que nós fazemos, nós não vamos cumprir. Por quê? Porque Moisés sabia que aquele povo era de dura serviço, coração duro, assim como eu e você. Muitas das vezes somos de dura serviço. Mas está aí. É por isso que Moisés tem que estar repetindo. É por isso que nós temos que estar a todos os cultos, no domingo, na segunda. Você não vem só para preencher e se encher. Não, você vem porque você precisa ouvir de novo. Porque precisa-se, nós precisamos estar ouvindo de novo. Então Deus, a cada culto, Ele vai repetindo, Ele vai falando novamente. Por quê? Porque nós pecamos todo dia. Então todo dia nós precisamos ouvir a palavra dele. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sob os certos pontos de vista, esse último livro de Moisés representa o último desejo de Moisés. Se Moisés tivesse um desejo de coração, seria esse: a convocação dele para o povo, para que o povo viesse obedecer a Deus, ao seu Senhor, honrar a aliança que foi feita e lembrá-los da fidelidade do Senhor para com eles, que daria vitória, ou já tivera dado vitória sobre os inimigos. Moisés então convoca eles a tomarem de vez a terra que Deus tinha dado aos seus pais. Deuteronômio é um livro de recordações. Moisés vai se esforçar então, antes da sua partida, antes dele ir embora, em lembrá-los do que Deus tinha feito a eles e como eles deveriam fazer para servi-los. Por isso que o livro começa: essas são as palavras. Então, se valendo das palavras de Deus, repetindo em Deuteronômio de novo, que em Deuteronômio nós vamos encontrar um fato somente, que é a morte de Moisés. E a maioria dos versículos que nós vamos ler em Deuteronômio está dizendo assim: e o Senhor falou a nós, nós partimos, vocês disseram, eu disse, parece-me bem, vós murmurastes, o Senhor nos disse. São palavras que o povo já sabia, são palavras que eram já vistas por todos os livros, os 4 livros do Pentateuco. Palavras que Deus já dizia. Então as mesmas palavras Moisés vai retratar em Deuteronômio, para que o povo recapitulasse, para que o povo viesse a lembrar as experiências deles no deserto, e que agora eles estão prestes a entrar na terra que Deus já havia estabelecido para eles como uma terra que mana leite e mel. Mas não era só uma terra, mas era uma terra da onde nasceria o Salvador. Amém? Era uma terra da onde nasceria o Salvador, porque o plano de Deus em escolher Israel era estabelecê-los em um terreno que estava sendo preparado para o nascimento do Messias.
E não haveria tempo melhor para o nascimento do Messias, não haveria local melhor para o nascimento de Jesus, do que no lugar determinado pela divindade para o seu nascimento. Israel, Canaã, local, data e hora certa. Então o povo está aonde Deus traçou que eles estivessem. Mas antes que assumam a terra, eram precisos se assentar para serem instruídos. Amém? É por isso que você está domingo após domingo aqui, sendo instruído, antes de adentrar a nova Canaã. Amém? Irmãos, muitos de nós teríamos muitas portas abertas se nós viéssemos assentar, ou se nós assentássemos para serem instruídos, antes de tomar posse da prosperidade, do cumprimento das promessas nas nossas vidas. Entenda uma coisa, Deus prefere nos instruir primeiro do que nos colocar em vitória. Sem instrução não há vitória. Então Deus prefere nos instruir primeiro, para depois nos colocar em vitória. Porque se nós entrássemos nessa terra, se Israel chega naquela terra sem instrução, ele não sabe o que fazer, como fazer e nem para onde ir. Então Deus viu a necessidade de instruí-los. É por isso que a palavra de Deus é regra de fé e prática na nossa vida. É ela que nos conduz, é ela que tem a capacidade de nos dizer o que nós devemos e como devemos fazer aqui as coisas da nossa vida. Amém? É ela que deve reger a nossa vida. Esse livro, então, ele tem um valor muito profundo. Jesus se valeu desse livro para vencer Satanás, lá em Mateus capítulo 4, na tentação. Deuteronômio é um livro valorizado por Jesus, também é valorizado pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ler, eu poderia ler aqui, mas são vários. Jesus em Mateus capítulo 19, versículos 7 e 8, e Jesus vai citar Deuteronômio capítulo 24. Em Atos 3, 22, está citando Deuteronômio 18, 15. E Romanos 10, 19, Paulo está citando Deuteronômio capítulo 32, versículo 1. Paulo se vale desse livro, irmãos, para mostrar a necessidade ao amor ao próximo e a certeza da salvação em Cristo. E as exigências desse livro é para um povo que primeiro precisa escutar as palavras que Moisés lhe falou. E as exigências são a separação dos povos, a lealdade ao Senhor, a lei mostrando, exigindo-se amor. É um livro que tem alcance soterológico, é um livro que tem alcance para a salvação. Eles precisam se comportar como uma nação da onde virá o Messias. Eram essas ideias, eram essas exigências que Deus está fazendo. Por isso era preciso eles se separarem das outras nações. A palavra de Deus está ali com eles. A palavra de Deus está sendo repetida a eles. Assim como para mim e para você, culto após culto, a palavra de Deus está aqui e a palavra continuará sendo repetida aqui. Pastor, eu já ouvi todo o sermão sobre Deuteronômio, já ouvi Mateus, já ouvi o Evangelho, já sei a Bíblia de cor. Vai aprender, vai continuar ouvindo. É por isso que tem que aprender, porque a soberba está lá em cima. Então é por isso que precisa repetir de novo, para aprender a ser mais humilde. É por isso que Deus deseja sempre repetirmos, nos ensinar. Antigamente, quando eu pregava, eu falei, mas para que eu vou pregar esse texto? Outro já pregou. Mas é por isso que a Bíblia diz que ela é viva. Paulo vai dizer em Timóteo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir carne e espírito, fazer a divisão entre alma e corpo. Esta palavra, ela é viva, ela é atual, e ela fala conosco ainda nos dias de hoje. Porque a gente sai daqui, chega quarta-feira, a gente já esqueceu tudo que já falou. Aí vem domingo de novo, para o Senhor continuar repetindo de novo, para a gente ouvir. É por isso que Pedro vira para Jesus, quando Jesus manda ele embora. Pedro fala para Jesus, deixa eu falar para o senhor uma coisa. Não tem para quem eu ir. Por quê? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna para mim. Não tem. Então, irmãos, aqui tem palavra de Deus para a sua vida. Esta palavra está aqui e essa palavra continuará sendo repetida aqui. Amém? Você vai entender por que Moisés está repetindo a lei. Vamos chegar lá. O primeiro discurso de Moisés, parece que ele está olhando para trás, quando você lê do capítulo 1 até o capítulo 4. Parece que ele está olhando para trás. E algumas centenas de anos, Deus havia prometido a Abraão e a sua semente uma terra admirável e rica, em cujas fronteiras eles já estavam para chegar. Então vemos Deus em Deuteronômio estabelecendo perante os filhos de Israel as condições para eles possuírem a terra. Vemos todas elas se reunirem em uma única palavra: obediência. Esse livro é onde Deus está incentivando o povo a obedecê-lo. Moisés vai fazer uma retrospectiva, recordando tudo que o povo um dia já ouviu, para eles ouvirem de novo. Irmãos, aqueles que não se lembram do passado, não conseguem se lembrar do passado, estão condenados a repeti-lo, a fazer as mesmas coisas. É por isso que Jesus, todas as vezes que ele vai operar um milagre no paralítico, seja quem for, ele diz assim: pega a tua cama e anda. Se caiu, volta aonde caiu. Sempre nós vamos ver Jesus dizendo isso. Lembra-te da onde caísse, ele disse em Apocalipse. Porque a necessidade é de nós lembrarmos da onde nós saímos e da onde ele nos tirou. É por isso que é necessário recordarmos, sim. Não é se esquecer do que Deus, o que nós éramos, mas é se lembrar o que nós éramos e lembrar quem fez e quem nos tirou daquele passado horrível. É por isso a necessidade de se lembrar. É por isso que Jesus manda carregar a cama. Por quê? Porque toda vez que a estrelinha começar a brilhar, você lembra da cama, você lembra de onde, quem te tirou. É por isso a necessidade de olhar. De modo então, nós vemos em seu discurso, Moisés fazendo essa retrospectiva do passado, lembrando eles da nova geração, de quem eles eram e de como haviam chegado aonde eles estavam. É como se Moisés estivesse falando assim, ó: vou relembrar vocês de onde vocês saíram, e vocês não têm mérito nenhum aonde vocês estão, porque quem tirou vocês de lá foi Deus, quem guardou vocês aqui nesse período foi Deus, e quem vai colocar vocês na terra é Deus. Não tem mérito nenhum. É isso que Moisés está querendo mostrar. Porque cada lembrança que eles vão tendo, eles vão se lembrar de Deus. E o conhecimento de Deus, irmãos, é o conhecimento mais importante que nós podemos ter na vida. Então Moisés vai lembrar eles da fidelidade de Deus, insistindo que eles sejam mais agradecidos, mais obedientes. Moisés faz isso suplicando para que eles servissem e obedecessem a Deus. E as palavras de Moisés é as palavras do Senhor. No versículo 3, nós vemos: no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Quem ordenou? Quem ordenou? Moisés só falou aquilo que Deus disse. Palavras de Moisés
palavras do Senhor. Moisés não vai falar coisas novas, novas leis. Moisés vai falar para eles, sobre eles. Eles sabem quem eles são, porque Moisés já os ensinava antes. Os patriarcas já passavam de pai para filho. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 50, versículo 24, José dizendo assim antes dele morrer: os vosso Deus vos fará subir dessa terra para a terra que prometeste a Abraão, a Isaque e a Jacó. Como que José sabia? Os seus pais, o seu pai Jacó, que aprendeu com seu pai Isaque, que aprendeu Isaque com seu pai Abraão, a terra que foi prometida para eles. Então, os patriarcas passavam de pai para filho. Quando Deus fala ao seu povo, irmãos, quando Deus fala, Ele não fala só à igreja, mas Deus fala para a igreja, sobre a igreja. Moisés, as palavras de Deus de Moisés dizendo para o povo, sobre o povo, sobre eles mesmos. Deuteronômio é a repetição da palavra de Deus a Moisés. Moisés fala, o Edgar aqui fala, o Mateus fala, outros falarão, mas a fonte é outra. A fonte da pregação não é Moisés. A fonte da pregação não sou eu, nem o Mateus ou outro que prega aqui. A fonte da pregação é Deus. Amém? Então aqui nós temos a inspiração do livro. Os meninos aí da bibliologia do carisma vão lembrar de algumas coisas aqui, porque ele é o fechamento do Pentateuco. Então Deus se vale dos homens para falar aos homens acerca dele. Deus, assim Ele faz na igreja. Ele se vale de alguém da igreja, da sua igreja, para falar à igreja sobre eles mesmos. Por quê? Porque hoje, como a gente falou em algumas aulas, tem uns liberais, os teólogos liberais, que ficam tentando colocar dúvidas acerca da Bíblia. Dizem assim: não, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Quem já ouviu isso? Mas eu me pergunto, irmãos, se o próprio Deus, que veio como homem para salvar os homens, por que Ele não pode usar os homens para falar a sua palavra aos homens? Vou repetir. Se o próprio Deus que veio como homem para salvar os homens, por que Ele não pode usar os homens para falar a sua palavra aos homens? Deus se vale de graça. Por meio da sua graça, Ele fala aos homens. Aí muitos dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Algumas partes são Deus falando, outras não é Deus falando. Os milagres que ali se encontram são historinhas, para o povo gostarem da Bíblia, para se divertirem. E aí, alguns destes vão para a faculdade, para estudar, e de lá ele sai dizendo: perdi a fé. É ou não é? Perdi a fé, não acredito mais em Deus. Em vez de virar um ateu, viram à toa. Aí diz: perdi a fé. É mentira, irmãos. Perdeu nada, nunca teve. Nunca teve. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque a Bíblia diz na epístola de Pedro que a fé que um dia, assim como Paulo diz em Efésios, que a fé não vem de vós, a fé ela vem de Deus. Então a fé que um dia foi dada aos santos, ela não é sustentada por mim e por você, ela é sustentada pelo Espírito de Deus.
Ou você fica aí falando que dá vontade de desanimar, dá vontade de chutar o bode, sabe por que você não consegue? Porque é o próprio Deus que está sustentado a sua fé, é o próprio Deus que tem te colocado e te mantido de pé. Porque a sua fé não é uma fé na fé, uma fé em lugar nenhum, a sua fé é em um Deus vivo. A sua fé está sendo colocada em alguém que está vivo, que corresponde à sua fé. Amém? Então esses que dizem que perde a fé, o pastor Eliseu muito diz isso, aí se tornam lá os bobos, né? Ou os web crentes, que irmãos, cá para nós, são os chamados desigrejados, né? Ah não, igreja sou eu, principalmente nesse tempo de pandemia foi o que mais apareceu, né? Foi o que mais apareceu, os desigrejados. Eu não, a igreja sou eu. Então não preciso mais na igreja. Eu já vi que eu posso tomar ceia em casa, até batizar em casa já pode, né? Mas da onde que eles tiraram isso? Não sei. Porque nem a Bíblia ensina isso. Ninguém é igreja sozinho. Se der uma das matérias que eu amo ministrar, eclesiologia, é a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Primeiro que a Bíblia chama a igreja de corpo. Amém? Então lá na sua casa, você é membro do corpo. Mas quando a igreja se reúne, a igreja se torna o corpo de Cristo. Ninguém é igreja sozinho. Aí vai esses que falam mal da igreja e ainda querem se valer da Bíblia, que eles desprezam a Bíblia para falar mal da igreja. O Pentateuco, irmãos, como nós vimos aqui, é a palavra de Deus escrita ao povo. Os evangelhos, nós aprendemos isso. Se você faz um estudo mais afinco na eclesiologia, a gente vai ver. A gente vê que os evangelhos, quando você estuda, você vai ver que os evangelhos, eles são escritos para a igreja primitiva, tá? As cartas de Paulo, ou epístolas, são escritas como ensinos, como sã doutrinas para as igrejas. Sim ou não? É ou não é? A gente vai ver lá. A igreja primitiva se vale dos evangelhos para pregar. Quando a gente chega nas epístolas e nas cartas, nós vamos ver Paulo ensinando, enviando cartas para as igrejas. Sim ou não? Então entenda uma coisa, irmãos. Como é que alguém quer falar mal, usar a Bíblia para falar mal da igreja, se todo o conteúdo teológico da Bíblia foi direcionado para as igrejas? Israel é chamado de povo meu, Israel é chamado de minha congregação, Israel é chamado de minha assembleia. Deus sempre quis reunir o seu povo. Então, irmãos, não tem como eu e você que queremos ouvir uma pessoa que quer falar da igreja, mas despreza a Bíblia. Ele não despreza a Bíblia falando mal dela, ele despreza a Bíblia, sabe como? Distorcendo ela. É por isso que Moisés não está inventando coisa nova. É por isso que Moisés está só repetindo as palavras de Deus ao povo. Assim como é minha obrigação repetir as palavras de Deus ao povo que é dele. Então, irmãos, a palavra de Deus, Pedro mesmo diz que esses que distorcem a palavra de Deus fazem isso para a sua própria condenação, 2 Pedro 3,16. Então, estes que não conseguem, por quê? Eles não conseguem
acreditar, odeiam a palavra, distorcem a palavra. Irmãos, a Bíblia não foi feita para ser usada como um livro qualquer em algum lugar. Quem não gosta de ser cuidado, de ser alimentado, é bode. A Bíblia foi feita para alimentar as ovelhas do sumo pastor. Então é como Jesus disse em Mateus capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você crê na palavra, irmãos? Palavras de Moisés são as palavras de Deus, como nós vemos aqui. São estas as palavras que Moisés falou. Estamos indo, vamos lá. Moisés então vai gastar 40 dias, irmãos, da sua vida, suplicando ao povo: obedeçam, obedeçam a Deus. E as suas palavras ainda ecoam até os dias de hoje. Israel chegou ao termo da sua jornada na planície do leste do Jordão. O rio Jordão, que é intransponível, estava diante deles. Eles eram, irmãos, Israel estavam como jovens, quando terminam os seus estudos, e estão prestes para ingressar na sua carreira profissional. Eles estão do outro lado. Quero trabalhar, quero chegar lá. O povo estava dessa forma, na expectativa. Estavam sendo formados por Moisés ali. E aí a gente se encontra com o segundo discurso de Moisés, e parece que agora ele está olhando para o alto, do capítulo 5 ao capítulo 26. Deuteronômio 12:1 diz assim: são estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor Deus, seus pais, por herança. Israel estava para entrar numa terra, e tudo dependia da sua constante e inteligente obediência a Deus, mano, que era o doador daquela terra. Deus queria ensinar Israel a amar a lei, a cumprir a lei por amor, com amor. Deus diz: vocês são povo meu, eu vos amo e vos tenho escolhido, e eu estou no meio de vocês para proteger-vos, e digo apenas para o próprio bem de vocês, que me prestem obediência. Outra coisa eu digo a vocês: sede santos, porque eu sou santo. E ensino a vocês também a congregar e a prestar o verdadeiro culto, como nós vimos nos outros livros. E hoje o povo não se cuida mais de ir à igreja, e nem de adorar a Deus. Isso revela a decadência espiritual. Deus requer disciplina, Deuteronômio 17. É por isso que em Êxodo nós vamos ver Deus chamando Moisés, fala com ele. Em Levítico, Deus chama Moisés e fala com ele. Em Números 1, o Senhor chama Moisés de dentro da tenda e fala com ele. E em Deuteronômio, Deus só fala assim: senta aí e repete tudo aquilo que você já sabe ao meu povo. É preciso repetir para lembrar e para não esquecer. Pastor Márcio diz uma frase, né? Que a gente lembra do que era para esquecer e esquece daquilo que era para lembrar. Sim ou não? Repetição, irmãos, não anula o que está sendo falado por Moisés. A palavra de Deus, ela é repetida. Versículo 6 e versículo 9. O Senhor nosso Deus nos disse. Moisés está dizendo. Versículo 9. Neste mesmo tempo eu vos disse. Mostra Deus falando e Moisés falando.
Aí entra Deus dizendo: vocês erraram, vocês falharam, vocês fizeram assim, relembrando as palavras que eles já ouviram antes pelo deserto. Mas por que ela foi repetida, irmãos? Por que a palavra ela precisa ser repetida a nós? Primeiro, porque ela não tem alteração. A palavra ela não sofre alteração, ela é a base. Ela não pode ser mudada. Pode se mudar quem prega, sim ou não? Pode se mudar o local que se prega, pode, mas a palavra de forma nenhuma. Moisés repete a base e ela nunca vai ser mudada. É a palavra. E sempre a pregação de Moisés, irmãos, era assim: vocês caíram, vocês falharam, para lembrar a eles. E a repetição, assim, só abrindo parênteses, assim como todo culto de ceia. Para que serve o culto de ceia? Para você repetir o que Deus mandou a gente repetir. Para você se lembrar de alguém que foi na cruz por você. Que não foi eu e nem você, mas foi alguém que se entregou na cruz por mim e por você. É por isso que todas as vezes que comerdes e beberdes, fazer isto em memória de mim. Então é por isso que nós precisamos lembrar-nos disso. A repetição que Deus, a partir de Moisés, mostra que o seu mais alto dever era demonstrar um espírito amoroso e obediente a Deus. Deveriam se mostrar gratos e alegres. Porque, por que não, irmãos, estar alegres na melhor terra do mundo e tendo Deus como o Senhor deles? Só que, porém, no íntimo coração de Moisés, ele leva um pesado fardo. Porque ele sabia que o povo tinha um coração duro e era um povo obstinado. Então, para entendermos a repetição, a base não pode ser mudada, ela precisa ser repetida. É ou não é? Quando você corrige o seu filho, você diz para ele assim: ele não vai morrer por causa disso não, eu morri. Você não morreu. Aí você está fazendo o quê? Você está repetindo. Ninguém morre com as varadas, né, irmão? Ninguém morre. Fio de cobre, ninguém morreu, né? Serviu para o seu caráter que foi forjado para a glória de Deus, né? Já apanhei, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. E muito. Quando a gente continua para o Antigo Testamento, a gente vê Esdras e Neemias, depois da reconstrução de Jerusalém. A Bíblia diz que Esdras, no capítulo 10, o livro de Esdras todo é Esdras perante o povo falando a lei, diante do povo. Tem a recontagem do povo que voltou do cativeiro babilônico, e Esdras vai abrir a lei. E a Bíblia diz no final do capítulo 10, que todo o povo, quando Esdras termina de falar a lei, todo o povo se encontra chorando perante a palavra de Deus. Diante daquilo que eles ouviram sobre a história, sobre a vida deles. Estevão, na sua última pregação, o que ele está fazendo? Capítulo 7 de Atos, Estevão, se você ler lá, Estevão está pregando o Antigo Testamento todinho até chegar à morte de Jesus. Ele foi apedrejado, mas repetiu. Jesus repetia as palavras de Deuteronômio. Meu irmão, enquanto eu e você estivermos aqui, Deus continuará repetindo a palavra dele, até nós sermos mudados, até nós sermos transformados por essa palavra. Não é tempo de nós nos preocuparmos com achismo, com coisa nova, mas é ser mudado por aquilo que já foi revelado pela palavra dele. Amém? Então ouça 1, 2, 3, vai ouvindo.
Sabe o que depois você que vai ouvindo, você vai fazer o quê? Você vai repetir. Você vai repetindo. Repete a palavra. Repete a palavra. Repete para os seus filhos. Você vai entender a segunda parte. Repete para os seus filhos. Repete para o seu vizinho. Repete as palavras. Porque tem pais que repetem outras coisas, né? Só que os filhos estão lá olhando e te observando o que você tem repetido. Tem filho que ouve o pai falando mal do vizinho, que fala mal do amigo, da amiga. Aí quando o filho chega e fala a verdade, não é mentira. A cara do pai vai lá, ó. É ou não é? Porque o filho está te observando. E ele vai crescer sabendo que é bom falar mal do outro. Falar mal da igreja. Falar mal do vizinho. O filho vai vendo. Então, o que você repete, os seus filhos vão reproduzir. Então entenda, irmãos, mais forte do que o pregador é a palavra que está sendo pregada, irmãos. Você pode ser, fala, mas eu não faço nada na igreja. Repete a palavra que ela tem poder para mudar. Repete ela. Se ela não é capaz de mudar a sua vida, a sua família, o caráter da sua casa. Só repetir. É ser confrontado, é ser mudado por essa palavra, é só repetir. É o que Deus está dizendo. Moisés, você vai repetir o povo, e o povo vai ter que reproduzir, na prática. Moisés repete, porque uma das coisas da psicologia diz que há poder na repetição. Como é que o filho aprende? Repetindo. Sim ou não? Você ensina ele, ele repete. Faz assim, ele vai lá e faz. Por quê? Lembra que em Êxodo Deus chama o povo dele de meu primogênito. Deus está tratando com o seu povo como pai para com filho. Lembra que em Números Deus está educando o seu povo, preparando eles. Deus está aqui repetindo para eles: não faça, faça, obedeça, não desobedeça, cumpra. Então nós vamos ver aqui que ele está repetindo para lembrar os mais velhos. Por quê? Por quê, irmãos? Não é porque é velha que é santo não, né? Hã? Não mesmo, porque tem uns mais velhos aí, um senhor, umas senhoras que é só, né, a graça de Deus. Nada contra vocês, irmãos. Nada contra, por quê? Calma aí que eu vou terminar, vocês batem em mim. Porque a velha geração precisa ser lembrada, porque a velha bate no peito e diz: eu já sei, eu conheço, eu já passei por onde você passou. Mas Deus está dizendo, vocês precisam se lembrar, porque vocês continuam pecando do mesmo jeito. Então vocês precisam ser lembrados. E talvez o povo está diante de Moisés: Moisés, nós já ouvimos 40 vezes, Moisés. E Deus está dizendo: vai ouvir de novo. Porque ainda não aprendeu. É por isso que está ouvindo de novo. Nunca é tarde para aprender, amém? É como se Tiago tivesse hoje, irmãos. Se Tiago tivesse naquele tempo, hoje não, naquele tempo lá, Tiago estaria dizendo isso aqui, ó: não sede só ouvintes, mas praticantes da palavra. Mas vai ouvir de novo, senhores e senhoras. Por quê? Para que vocês ensinem, para que vocês se lembrem, mas para que vocês ensinem os seus filhos. O que Paulo diz em 1 Timóteo lá, dizendo para as mulheres mais velhas, idôneas: ensine as mais novas. E Deuteronômio 6, vai estar lá o chamar Israel, a partir do versículo 4, sobre inculcar sobre os filhos. É lembrar os mais velhos que já conhecem. Porque, irmãos, conhecimento sem prática vira só informação.
mas precisa ser repetido, porque na repetição dos mais velhos é que eles vão tendo a mente renovada. Amém? Nunca é tarde para aprender. Por que o profeta Joel no capítulo 2 vai dizer que nos últimos dias os velhos teriam sonhos? Por quê? Quando os velhos já estão no final, ainda não... Eu sonho agora só para meus filhos, não sonho mais não. Mas eles ainda terão sonhos. Então os novos aprendem com as palavras que se repetem. Ninguém é salvo porque é velho, ou porque tem muito tempo, né, de convertido, não. E ninguém é desprezado porque é novo. Ninguém despreze a tua mocidade, 1 Timóteo. Lembra-te do dom que há em ti, que foi te ensinado por doutrinas. Paulo dizendo a Timóteo. Irmãos, o pecado atingiu a todos, não tem distinção. Então é como se Deus estivesse dizendo para nós: eu vou continuar repetindo, eu vou continuar ensinando. É Deus dizendo para nós agora, depois que Ele repete, é Deus dizendo: agora vocês repetem, passem para os seus filhos, ensine as suas esposas, ensine os seus maridos, porque na repetição os mais novos vão aprendendo. Irmãos, filho de crente não é neto de Deus. Pensa, avô. Não mesmo. Falei hoje de manhã aqui. O Espírito Santo vai converter o coração da Cecília. Pode ficar tranquilo. Não vai ser eu que vou convencer, ela é o Espírito Santo. Ela precisa se converter. Por quê? Mas está aqui uma obrigação minha. Os pais inculcar sobre os filhos. E aí, eles precisam saber da palavra. Então a lei está aí, a palavra está aqui. Repita, fale, ensine. Lembrar os mais velhos e ensinar os mais novos. Estou aqui para lembrar vocês, os mais velhos, sobre a palavra, que já fazem, que vocês conhecem há tempo, mas agora, para que vocês ensinem. Conhecimento sem prática é só informação. Terceiro discurso de Moisés. Olhando para frente, Moisés agora, capítulo 27 ao 33. Moisés não olhou apenas para trás, nem só para cima, agora ele está olhando adiante. Ele viu que o futuro fracasso de Israel em obedecer a Deus levaria o povo a ser espalhado entre as nações, se desobedecerem. Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz e obedecerdes, vai acontecer isso. Mas se ouvires e não obedeceres, vai acontecer aquilo. Eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Deus dizendo. Moisés vai dirigir ao povo algumas solenes advertências. E por que Moisés vai repetir isso? Para honrar a palavra, irmãos. Escuta isso aqui. Para reverenciar, você não reverencia a palavra quando você fica de pé para lê-la. Você reverencia a palavra quando você pega ela e pratica. Por que adianta estar de pé com a palavra, mas a vida, ó, não tem prática, não tem vivência? Fica de pé em reverência à palavra de Deus. Eu fiz muito isso. Mas tem um tanto lá. A gente reverencia a palavra, irmãos, quando ela está sendo praticada por nós. Porque tudo aquilo que eu e você honramos, irmãos, valorizamos. E se valorizamos, repetimos. Eu e você, irmãos, temos que repetir com fidelidade. Aquilo que esquecemos é porque não repetimos. Se não repetimos é porque nós não valorizamos. Gálatas 1:9, olha o que Paulo fala. Nós estamos aprendendo Gálatas, né? Gálatas 1:9. Como já dissemos,
E agora eu repito. Paulo está dizendo e está repetindo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo está dizendo assim, antes. Paulo está trazendo algo para que o povo não esqueça. Repetindo. Vocês chegaram aqui, mas lembra. Irmãos, não é hora de nós querermos criar coisas novas, furar poços novos. Não é hora disso. É hora de nós desfrutar daquilo que está diante de nós, a palavra que é viva e é eficaz. Amém? Por que Deuteronômio então é repetição? 1 João 2:24 também diz assim, permaneçam em vocês o que vocês já ouviram desde o princípio. Permaneça em vocês aquilo que vocês já ouviram outrora. Obrigado, mestre. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão em mim. Não é para caçar coisa nova. Não é para procurar coisas novas ou alguém novo que está dizendo coisa nova. Paulo está dizendo que esse é maldito. Paulo está dizendo, eu já disse e repito. Não é permanecer em vocês o que vocês já ouviram desde o princípio, o que os seus pais já disseram, o que a Bíblia está dizendo. É para permanecer em vocês. Permaneça nisso e eu permanecerei em vocês. A palavra, irmãos, ela deve ser inculcada. Quando ela é inculcada, ela não se torna estranha para quem ouve. Eu já ouvi, conheço. Inculcar é gravar, imprimir, repetir seguidamente. Como eu falei de manhã, por que a Laís fica lá falando comigo assim? Fecha a porta do guarda-roupa, tampa as panelas, e todo dia ela fala, até aprender. É com a repetição que nós vamos aprendendo. Ou isso acontece lá em casa? Homens, para não falar as outras coisas que a gente faz, né? E se não torna estranho, irmãos, não haverá desculpa para quem ouve. Indesculpáveis. Porque a palavra foi repetida, a palavra foi pregada. Então, irmãos, cá para nós. Ai daqueles que difamam a palavra. Ai daqueles que pisam na palavra. Ai daqueles que distorcem, dando sentido àquilo que não tem. Deixa eles. Deixa eles fazer. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda pelo poder da palavra. João 17:17, alguns textos. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é verdade. Salmo 119, verso 9 e 11. Obrigado. De que maneira o jovem pode guardar o seu caminho? Purificar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Salmo 119, verso 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca são as tuas palavras. Salmo 119, versículo 131. De que maneira, eu abro a minha boca e suspiro, porque desejo
os teus mandamentos. Você quer ouvir sobre a lei? Salmo 119, maior salmo da Bíblia. Lê lá para você ver. Irmãos, a palavra que nós desprezarmos hoje é a mesma que amanhã vai nos julgar. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. A repetição não é só para salvação, mas é para condenação. Aí apertou. Porque ela se torna estranha para quem nunca ouviu. Mas para quem ouviu, indesculpáveis. Então escuta uma coisa. A mesma palavra que estes, ou aqueles que se dizem cristãos, despreza hoje, é a mesma palavra que Deus usará no último dia para julgar e condenar eles. A nossa reação diante da palavra exposta, irmãos, repetida domingo após domingo, quarta após quarta, ou lá no seu quarto, quando você abre ela, demonstra como que está o meu e o seu coração diante de Deus. É por isso que o mundo, e alguns que se dizem cristãos ou pastores, não se pregam sobre pecado, sobre divórcio, e sobre inferno, sobre a morte, sobre a homossexualidade. Por quê? Porque eles não querem ver a verdade repetida na cara deles. Porque a verdade repetida na cara deles é para condenação. Mas a verdade para aqueles que são dele é salvação e livramento de Deus. A repetição vai salvar ou vai condenar? Por que Moisés repete aquilo que pregou em Levítico e em Números? Por último, porque nós temos a tendência de cairmos nos mesmos erros. Ô raiva que dá, hein? De novo, eu aqui de novo. Olha eu aqui. É por isso que Paulo diz, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, quando ele vai ensinar. Em alguma das suas cartas, é por isso que eu não me canso de dizer a vocês. Quando Pedro vai dizer, ele diz, para vocês lembrarem. Por quê? Porque nós temos essa tendência, irmãos. Irmãos, Deus é perseverante em nos amar, amém? Mas Deus, por que o Senhor está repetindo de novo? Aí Deus diz para nós, porque todo dia você peca. É por isso que eu repito. É por isso que eu tenho que repetir. É por isso que a gente tem que continuar ouvindo sim, na célula, quando está ouvindo a pregação de verdade, nos cultos, na oração, nos cultos de quarta, nas reuniões. Por quê? Porque a gente peca todo dia e temos a necessidade de ouvir para mudar a rota. A nova geração está ensinando com a velha geração para a nossa, que é melhor obedecer. Amém? Deuteronômio 1:10, você não fechou a Bíblia não, né? Abre a Bíblia aí então, você fechou. Deixa a Bíblia aberta, vigia. Deuteronômio 1:10, diz assim: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, de modo que hoje sois multidão como as estrelas aonde que está isso escrito, irmãos? Aonde? Lá em Gênesis. Quando Deus manda Abraão sair de dentro da tenda, o que ele fala para Abraão? Abraão olha para o céu e conta as estrelas do céu, se consegue. Não consegue, né, Abraão? Então, assim será a tua descendência. Em Êxodo 1:10, Faraó diz assim: esse povo está crescendo demais,
vamos dissipar eles, senão eles vão pegar a gente. Mas em Deuteronômio 1:10, olha o que Moisés está dizendo. O Senhor vosso Deus os tem multiplicado, de modo que hoje sois multidão, como as estrelas do céu. O que é isso aqui? Qual palavra prevaleceu? A de Deus ou a de Faraó? A de Deus ou a de Faraó? A de Deus ou a de Faraó? Pode perseguir a igreja, pode tentar matar a igreja, mas quanto mais nos perseguir, a igreja continuará crescendo, multiplicando para a glória de Deus. Porque a palavra que prevalece é a palavra que está com o povo de Deus. Você está com essa palavra? Então você vai prevalecer por causa dessa palavra. Você vai continuar de pé, é por causa dessa palavra. É por causa dela que estamos de pé, meu irmão. É por causa dela. Em tudo aquilo que Deus preparou em Números, em Deuteronômio, Ele faz com que o povo venha ensinar uma coisa para eles. Deus está dizendo para o povo: ó, tudo que eu ensinei vocês em Números, em Levítico, não é para vocês ouvirem e fazer como obrigação por obrigação, ou fazer por fazer, mas é para vocês fazerem porque vocês me amam. Você já fez alguma coisa obrigado para alguém, ou já recebeu alguma coisa obrigado de alguém? Já? Já ou não? É horrível. É melhor que se não tivesse feito. Mais do que sacrifícios ou holocaustos, que no coração de nosso coração, Deus está dizendo: façam com sinceridade, obedeçam por amor, não obedeçam por medo, obedeçam por amor, não me obedeçam por medo de ir para o inferno, mas obedeçam com vontade de ir para o céu. Essa deve ser o nosso prazer, o Senhor deve ser o nosso deleite. Eu não oro porque eu sou obrigado a orar. Eu oro porque eu sinto prazer em falar com Deus. Eu não estudo obrigado porque eu tenho que conhecer a Deus, não. Eu estudo a palavra dele porque eu amo crescer na graça e no conhecimento de quem Ele é. É Deus dizendo em Deuteronômio: eu dei a lei a vocês em Levítico, eu preparei vocês em Números, agora eu quero concluir o meu livro dizendo: obedeça por amor de todo o vosso coração. Fazemos por amor a Deus, irmãos. Deus queria que o povo o amasse de todo o coração. Pode ir ficando de pé no seu lugar aí. Deus queria que o povo amasse de todo o coração. Assim Deus não mudou hoje, irmãos. Ele permanece o mesmo. E Ele espera de cada um de nós que haja em nosso coração o desejo de obedecê-lo por amor. Esse amor deve obediência. Em Gênesis nós vemos que Ele chamou o povo, constituiu um povo para Ele. Em Êxodo Ele libertou o povo. Em Levítico Ele santificou o povo e ensinou o povo a cultuá-lo. Em Números Ele preparou o povo para o que eles vão fazer em Deuteronômio. E em Deuteronômio Ele está repetindo para o povo. Escuta isso aqui, como eu fiz todos os outros livros. Em Gênesis, assim como Deus fez com o povo, um dia Ele fez comigo e com você. Ele nos chamou por um chamado irresistível. Assim como Ele fez em Êxodo, Ele fez comigo e com você. Ele nos libertou do império das trevas e do domínio do pecado. Assim como Ele fez em Levítico, assim Ele fez com cada um de nós e continua fazendo, nos santificando por meio do seu Espírito, através da sua palavra. Em Números, assim como Ele fez com o povo, Ele continua fazendo com a sua igreja, preparando ela para a nova Canaã. E em Deuteronômio Ele continua dizendo para nós e para a sua igreja ainda: continua me ouvindo, continua obedecendo, porque eu vou continuar repetindo, porque é uma terra preparada para vocês entrar.
possuí-la. A terra já é nossa, Ele já nos deu por herança. Então continua ouvindo, continua obedecendo a Ele, meu irmão. Pega a sua Bíblia aí na mão. Escuta aqui. Ame a palavra. Viva a palavra. Honre essa palavra, meu irmão. Porque ela naquele grande dia vai te honrar. Creia na palavra. Agora abraça ela assim. Seja cheio da palavra de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Os diáconos podem servir a ceia. É a palavra, irmãos.